Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, professor de filosofia. Hoje, na nossa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, a ideia, a teoria do livre-arbítrio, ok? Para que a gente possa conseguir trabalhar melhor essa ideia, o conceito de livre-arbítrio, eu chamo vocês para a gente dar uma lida no texto do Santo Agostinho, dentro da obra Cidade de Deus. O Santo Agostinho faz aquele paralelo, Cidade de Deus é um mundo onde o lugar onde que Deus fica, ok? Cidade dos homens é o mundo humano, onde nós estamos aqui agora. Nós estamos na cidade dos homens, ok? E lembrando de Platão, a ideia do mundo das ideias e o mundo sensível, ok? O mundo das ideias seria a cidade de Deus, o mundo sensível é aqui. Bom, para ficar mais fácil, tá ok, galera? Eu deixei marcado algumas partes aqui para a gente facilitar as nossas percepções aí no texto. Olha só, se me permitam, eu vou fazer aqui uma explicação da teoria do livre-arbítrio dentro dessa obra, tá ok? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a obra. Olha só, então Cidade de Deus, Agostinho falando o seguinte, olha, porque também nossa própria vontade se inclui na ordem das causas, certa para Deus, contida em sua presciência. O que ele quer dizer com esse primeiro, a primeira frase aí dessa parte, desse trecho? Estou falando que Deus é um ser, trino, uno, trino, ao mesmo tempo que é uno, é trino, e ele tem uma presciência. O que é presciência? Ele tem um conhecimento que vai além, vamos dizer assim, do conhecimento humano, da forma de ver do ser humano. Então Agostinho coloca aí que dentro da ordem das causas, a nossa vontade entra aí na mente, no pensamento, no raciocínio, na presciência de Deus, ok? Porque a nossa própria vontade entra na ordem das causas aí, Ele coloca assim, por isso, de maneira alguma, nos vemos constrangidos, admitida a presciência de Deus, a suprimir o arbítrio da vontade, ou o livre-arbítrio. Ou admitido o arbítrio da vontade, negar em Deus a presciência do futuro, o que é verdadeira impiedade. Então ele chama aí, impiedosos, toma cuidado, porque você negar que Deus tem a presciência do futuro, consegue ver as coisas de forma ampla, acima da visão humana, isso é a verdadeira impiedade, e não falar que o ser humano tem a livre vontade. O livre-arbítrio, a livre vontade, não é algo impiedoso você pensar, você falar isso, mas é mais impiedoso, a verdadeira impiedade, vamos dizer assim, está em negar que Deus possa prever aí o que vai acontecer no futuro, já que Ele é o Criador de todas as coisas, ok? Continuando, olha só o texto, se me permitem terminar de ler. Assim, quando Deus castiga o pecador, o que te parece que ele disse não essas palavras? Eu te castigo porque não usaste da tua vontade livre para aquilo que eu a concedi a ti. Então a pergunta, Deus perguntando para o homem. Eu te castigo porque não usaste da tua vontade livre para aquilo que eu concedi a ti. Ou seja, o que Deus concedeu ao homem, gente? Lá no livro do Gênesis fala pra gente com muita clareza, Deus deu a ordem para Adão e Eva, o seguinte, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, de todos os frutos das árvores que tem aqui, menos aquela árvore ali, a árvore que contém o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que essa metáfora aí da árvore quer mostrar pra gente, Que o pecado, ele entra no mundo através da escolha humana. As nossas relações com Deus, elas são desfeitas
a partir das escolhas humanas. Por quê? O ser humano tem o livre-arbítrio, desde o início teve, ok? Ele tinha o livre-arbítrio de permanecer nessa relação com Deus, Deus conversando com os homens, Deus numa relação íntima com o ser humano. Agora, a partir disso, né, a partir desse desrespeito, as relações com os seres humanos, né, e Deus e os seres humanos, ela se distancia. Lembra, o tempo todo eu falando para vocês, a ideia, a razão explica até certo ponto. Tem um limite, a razão tem um limite para a explicação. A partir daquele limite, a gente só vai entender o pensamento de Deus a partir da fé. É como se fosse uma escada, né? Você está subindo pela escada da razão, a escada da razão te leva até certo ponto. A partir desse ponto invisível aqui, ó, é a fé. Então, para você entender o pensamento de Deus, é necessário você ter fé, né? Não só razão. A razão te manifesta muita coisa, mas ter a fé também. Então, a ideia é você ter fé e razão, tá ok? Só a fé em Deus não basta para Agostinho para que você tenha conhecimento de todas as coisas. É necessária a razão. Por isso, a ideia crer para compreender, né? Eu acredito primeiro, compreendo em seguida. Mas, usando o raciocínio da lógica humana aqui, né? A razão explica cientificamente muita coisa, mas ela é limitada, porque a gente precisa da fé, ok? E continuando aí, né? Ele fala assim, olha, isto é, Deus falando, né? Para agires com retidão. Então, a gente quebrou, rompeu aí com Deus essa retidão que foi dada. O quê? A partir da ordem divina, de a gente seguir, né? De certa forma, a ordem de Deus, o Adão e a Eva, né? O primeiro homem e a primeira mulher, nessa metáfora aí, eles rompem com o pensamento, ok? Com a ordem, né, divina, não com o pensamento de Deus, mas rompem com a ordem divina, desrespeitando a Deus e seguindo a própria vontade, né, fazendo as próprias vontades. Olha só, por outro lado, se o homem carecesse do livre-arbítrio, da vontade, como poderia existir esse bem, que consiste em manifestar justiça, condenando os pecados e premiando as boas ações? O que ele quer dizer, gente, com isso, né? Que o ser humano, né, se ele não tivesse o livre-arbítrio, como que ele teria esse raciocínio? Como é que ele manifestaria a ideia de justiça? Aliás, o livre-arbítrio tá para Agostinho em cima da ideia de justiça. Se a gente for pensar na justiça, né, o que a justiça faz? Ela pune os culpados para tentar aliviar, de certa forma, né, aquelas pessoas que foram prejudicadas. Então, a justiça, de certa maneira, como ela não traz a punição das boas ações, então ela deixa de punir, né, ela não pune, ela premia aí as boas ações com a não punição e ela pune, né, dá uma sanção às más ações, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, uma coisa óbvia, né? Se você não tivesse capacidade de perceber isso, você não teria livre-arbítrio. Por quê? É justamente por termos o livre-arbítrio é que somos capazes de perceber essa balança da justiça aí, ok? Percebendo que a noção de que quem anda na retidão é premiado, quem sai da retidão das leis, né, das normas, não segue as leis, as normas, sejam elas humanas ou divinas, né, vai ser condenado, ok? Vai ser condenado pelos seus erros ou pelos seus pecados aí, ok? E ele coloca assim, olha, terminando o texto, né, visto que a conduta deste homem não seria pecado nem boa ação, por conta da noção de justiça, né? Então não existiria aí a ideia de que aquela ação fosse errada ou certa. Então, continuando, olha só, caso não fosse voluntária, né, igualmente o castigo com a recompensa seria injusto se o homem não fosse dotado da livre vontade, não, ou da vontade livre. Ora, era preciso que a justiça estivesse presente no castigo e na recompensa, porque aí está um dos bens cuja fonte é Deus.
Então, gente, olha a conclusão que ele vai falar para a gente. Olha, portanto, era necessário que Deus desse ao homem a vontade livre. Bom, então a gente já está vendo, né? A gente está percebendo que para Agostinho o conceito de livre-arbítrio é um conceito ligado ao conceito de justiça, a ideia de justiça. Só podemos perceber a ação de justiça porque nós temos o livre-arbítrio. Nós sabemos o que é algo feito, né, dentro da obediência, né, ou algo feito dentro da ideia de pecado, né, ou moralmente, né, vamos dizer assim, dentro da moral, né, ou uma ação moralmente aceita ou uma ação repugnante, né, socialmente falando, ok? Bom, vamos passar um pouquinho mais para frente, né, para a gente continuar aqui as nossas discussões. Eu trouxe aqui para a gente um conceito de livre-arbítrio, um conceito super tranquilo de a gente perceber, né? Então, o que é o livre-arbítrio? É uma teoria, é a crença, é uma doutrina filosófica que defende que a pessoa tem o poder de escolher suas ações. O poder de escolher suas ações. O poder de escolha. A livre vontade, né? O livre arbítrio, né? A livre escolha, né? A escolha livre são sinônimos aí de livre arbítrio, tá? A existência do livre arbítrio tem sido uma questão central na história da filosofia. O conceito de livre arbítrio tem implicações religiosas e morais. A gente já falou isso aí para trás, tá? No nosso vídeo. Bom, continuando aqui para a gente entender melhor, né? Vamos falar um pouquinho, gente, já remetendo a Platão, dentro do pensamento do Agostinho, né? O que é cidade de Deus, cidade dos homens? Vamos pegar um pouquinho essa ideia aí. Bom, para a gente falar, né, o que é cidade de Deus, cidade dos homens, a gente tem que imaginar uma cidade da Idade Média também, né? Que é um espaço delimitado ali por muros. Né? Vamos tentar entender assim, ok? Na cidade dos homens, onde nós moramos, onde tem essas construções, né, as leis são relativas. Na cidade de Deus, né, que está acima de todos, né, lá as leis são eternas. Vamos dar uma olhada? Como assim? Leis relativas, leis eternas. Porque na cidade dos homens as leis são relativas em relação aos homens, né? Elas podem ser certas e erradas no ponto de vista humano. Já na cidade de Deus, as leis são eternas porque elas revelam verdades. Elas não são partes da verdade, como na cidade dos homens, mas elas são a verdade porque são leis estabelecidas aí por Deus, ok? Mais um passo, então, importante. O que é a cidade dos homens, né? Eu trouxe um trechinho aqui da obra falando assim, ó, na cidade dos homens, as leis e os valores são mutáveis, podem sempre mudar e temporários. O que é certo hoje pode ser errado amanhã. Então, por exemplo, né, o que ele quer dizer com valores são mutáveis? Aquela ideia dos sofistas, não sei se vocês lembram, que as leis humanas são transitórias, elas mudam, né? Santo Agostinho está pensando nisso aqui. O ser humano é limitado, por isso ele não consegue enxergar o todo da história da humanidade, não consegue enxergar de forma absoluta igual a Deus. Como nós somos seres limitados, a gente enxerga só parcialmente as verdades, né, para a gente compreender a verdade total, é muito difícil, a gente precisa usar a razão e a fé. Então, para ele, na cidade dos homens, né, algumas leis elas mudam. Por exemplo, antigamente era o pai podia bater nos filhos, era normal, natural isso. Hoje já mudou, já, né? Você não pode espancar, bater nos filhos a ponto de machucá-los. Antes tinha isso, você podia matar o seu filho que era deficiente físico lá na Grécia Antiga. Por quê? Porque ele não tinha o ideal, né? Ele não ia atender o ideal de cidadão grego. Né? Até no Império Romano era assim. As pessoas praticavam abortos, né? Não quero filho, não, matar. Né? Acontecia muito isso. Então, olha só que interessante. Na cidade dos homens, né, as verdades, como as verdades elas não são absolutas, né, elas são sombras das verdades eternas lá de Deus, então aqui o que foi valor no passado pode não ser agora. Né? Por exemplo, beber e dirigir, né, é uma coisa polêmica. Antigamente, beber e dirigir não era um problema. Hoje, né, é um crime. O fato aqui no Brasil de você ter ingerido bebida alcoólica e assumir o volante
já é um crime. Não precisa envolver em acidente, não precisa ter um terceiro fator, não. O fato está consumado, né, vamos dizer assim, a lei incide sobre esse fato. Paulo, se você bebeu, entrou no carro, ligou o carro, né, e colocou a primeira marcha, né, só de ligar o carro já está praticando um crime, ok? A ideia do aborto, né, já foi condenado no passado, voltou a ser legalizado em outras épocas, e hoje a discussão, né, aborto é permitido ou não. Então na Cidade dos Homens há essa confusão do certo e errado, né? Ah, mas se for aborto, né, se a pessoa foi estuprada, se nasceu neném anencéfalo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu, uma decisão que teve, que nenéns, né, que nascessem anencéfalos poderiam ser abortados, ok? Mas tinha que ter comprovação médica, exames, e entrasse com o pedido na justiça, ok? Para tal fim. Agora, o aborto simplesmente sem uma causa, ele não é algo legal, né? Vamos dizer assim. Ele não tem aprovação da sociedade e nem teria para Agostinho uma aprovação divina aqui. Bom, casamentos, né? Antes era casamento entre homens e mulheres. A gente vê aí o Supremo Tribunal Federal no Brasil tomando uma decisão que é a união homoafetiva, né? Toda pessoa pode casar uns com os outros. Isso devido, gente, a N fatores, né? O direito decide coisas fora da visão religiosa. Para Agostinho, tudo aquilo que destoa da visão religiosa é um problema, né? Então, os medievais, eles não conseguiam ver, por exemplo, os valores humanos dentro, por exemplo, de uma perspectiva de direitos humanos, sem desmembrar da religião. Então, por exemplo, um ateu, ele seria alguém que não praticaria ações, né, boas. Por quê? Porque ele não acredita em Deus, e como é que ele vai fundamentar suas ações? Na ideia de bem e mal, no maniqueísmo, então ele ia ter um fundamento para as ações erradas. Então na Cidade dos Homens é assim. Algumas pessoas concordam, outras não concordam com esses tipos de valores, não é verdade? Mas o Agostinho mostra o seguinte: aqui para nós está confuso, né, na Cidade dos Homens, mas na Cidade de Deus não. Lá há a perfeição. Por que perfeição? Ela é perfeita, é onde Deus mora, onde Deus vive, né? Vamos dizer assim, é o próprio pensamento de Deus, né? Vamos dizer assim. Então, lá apenas, né, vigoram apenas valores e virtudes proclamados por Deus. E lá, né, é a verdadeira pátria dos cristãos. Então, não o mundo humano, mas o mundo, ok? A cidade de Deus. Olha só, então lá os pais não batem nos filhos porque o que predomina é o amor entre pai e filho, né? E pai e filho não necessariamente um vínculo sanguíneo aí, mas é toda a relação, né, de quem cuida do outro. Lá, casamentos não seriam entre homens e mulheres no aspecto, né, contra a homoafetividade, etc. Mas lá as pessoas se amam de forma plena, sem interesses, né, sexuais, sem interesses físicos, né? Então as pessoas, lá não existiria o casamento, por exemplo, né? Mas existiria o amor entre as pessoas, né? E na Cidade de Deus, então, tudo é muito perfeito, a tal ponto que ninguém está pensando nessas coisas humanas, né? Por exemplo, aborto, eutanásia, problemas, né, vamos dizer assim, humanos que a gente vê contemporâneos aí. Na Cidade de Deus isso não entraria, ok? Bom, galera, nós estamos chegando no final da nossa aula, e nesse final de aula a gente precisa entender mais um ponto importante aqui, que eu queria mostrar para vocês esses quadrinhos, né? Que é o quê? Olha, os 7 dias que Deus criou o universo, né? Que é uma montagem com a pintura aqui, muito interessante, né? Então no primeiro dia, no livro do Gênesis, fala que Deus criou a luz e as trevas, o dia e a noite. No segundo dia, o firmamento, né, do céu. O terceiro dia, a terra, a relva, as ervas, frutos das árvores. No quarto dia, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, se fez os peixes e pássaros. No sexto dia,
né, fez Adão e Eva, e no sétimo dia o descanso de Deus, não é verdade? Dentro aí, esse quadro, muito famoso, né, a criação. Então agora aqui o original, a gente viu ali, né, no outro quadrinho, que é uma montagem. Aqui o original, que Deus criando, né, o homem, a sua imagem e semelhança, que é Adão, né, o dedo de Deus encostando no dedo do homem, mostrando essa comunicação, tá vendo? Com o pecado original, essa comunicação, ela é rompida, né, através da escolha humana, do livre-arbítrio, entra então o pecado original no mundo, não é verdade? E olha lá, a cena, né? O mesmo homem que está aqui está sendo expulso do paraíso aqui na cena, na obra da Capela Sistina, o pecado original. Essa obra aqui, ó, voltando, gente, é a criação de Adão, tá? Michelangelo pintou na Capela Sistina também, ok? Agora, essa cena é a do pecado original. O primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, sendo expulsos pelo anjo do paraíso. Aqui a cena anterior, eles rompendo, né, com o desrespeito a Deus aí, comendo do fruto da árvore. Aqui tem a serpente, tá vendo? O símbolo do mal, símbolo da tentação, né? Que a gente já viu o problema do mal para Agostinho. Então a gente fica por aqui. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, tá? Tá, gente? Não é um curso de filosofia que a gente está aprofundando em todos os detalhes, porque vocês precisam saber aquilo que é necessário para fazer o Enem, para fazer o vestibular, ok? E claro, né, quem quiser aprofundar nesses assuntos, eu super indico várias obras aí, principalmente 3 que aparecem aí, né? Eu falei para vocês Confissões, falei para vocês sobre a obra O Livre-Arbítrio, que é uma obra muito boa, e a obra Cidade de Deus, né, Cidade dos Homens aí, que é muito legal, tá ok? Galera, então eu paro por aqui a nossa videoaula sobre Agostinho. Espero encontrar com vocês na nossa próxima aula. Um beijo. Né, se você está gostando, dá um like aí. Se você puder inscrever no meu canal, a meta aí é de chegarmos a 1000 pessoas. Né? Estou com 200 só. Mas eu acredito que eu vou chegar a 1000, ok? Então, um abraço para vocês, desejo bons estudos, até a nossa próxima videoaula.